Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Eu quero, nessa reflexão, falar um pouquinho da morte de Cristo. Que às vezes existem algumas teorias erradas a respeito disso, né? Então nós vamos trazer aqui uma breve reflexão sobre a morte de Cristo. Eu quero ler aqui primeiramente em 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. A Bíblia, ela é de uma clareza muito grande, né? Ela diz aqui que Cristo morreu pelos nossos pecados. Graças a Deus, né? E a morte de Cristo, ela trouxe consequências terríveis para o reino do mal. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu quero primeiramente aqui ver umas duas teorias errôneas da natureza da morte de Cristo. Primeiramente, muitos acham, né, que a morte de Cristo foi um acidente, uma coisa inesperada, que Jesus não desejava. Mas isso é um engano muito grande, porque Mateus 16, 21, Jesus mesmo se apresenta como aquele que morreria pelos nossos pecados, seria crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, Jesus não foi vítima das circunstâncias, certo? A sua morte foi predeterminada. E também outra teoria que não se encaixa com a Bíblia, que são ensinadas em alguns lugares, é a teoria de Marte, que Jesus morreu por uma causa. E isso quer dizer que Jesus seria colocado no mesmo nível da morte dos seus discípulos, né? Pedro morreu, Paulo morreu, os apóstolos morreram, mas ninguém morreu pelos nossos pecados. Então Jesus não foi um Marte. Ele morreu pelos nossos pecados, certo? Então, a morte de Cristo, em Lucas 22, 39 a 42, explica com muita clareza, 22, versículo 39 a 42, de Lucas, essa situação. E também a teoria da influência moral, da reputação, entendeu? Que o mero sofrimento de Cristo não muda ninguém, só reforma, entendeu? E vamos ver aqui, considerar que a morte de Cristo, ela foi predeterminada por Deus, certo? A morte de Cristo, ela foi planejada com antecedência. Em Atos 2, 23, 1 Pedro, né, primeira epístola de Pedro, versículo 1, 18 a 20, Apocalipse 3, 8, deixa bem claro que a morte de Cristo não foi um acidente, ele não morreu como um Marte. Jesus veio ao mundo já predeterminado a morrer pelos nossos pecados. Não tem outra alternativa aqui. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Você, quando lê o Velho Testamento, principalmente Isaías 53, você vai perceber ali, no dia ali do pecado de Adão e Eva, Deus ali ele disse: olha, da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. Então, levou 4.000 anos, mas chegou o dia da semente da mulher, Jesus Cristo,
nascer e na cruz do Calvário, quando Jesus disse ao Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ali Jesus estava ferido, mas ele esmagou a cabeça da serpente, que é o diabo. Entendeu? Então, se cumpriu, foi pré-determinado. Jesus não morreu, nada aconteceu por coincidência. Tudo foi pré-determinado por Deus. Ele veio morrer pelos nossos pecados. E ali, ele tirou o poder da morte de Satanás. Ele tirou as pessoas, aqueles que quiserem ser libertos, é só aceitar Jesus. O diabo não tem mais poder sobre a vida de ninguém, a não ser que a pessoa queira viver debaixo do jugo dele, né? Então, outra coisa importante aqui que eu quero deixar nessa breve meditação, que a morte de Jesus, ela foi voluntária. Jesus não foi obrigado a fazer nada daquilo que ele fez. Ele voluntariamente aceitou desde a eternidade, porque a Bíblia diz que Jesus já foi imolado como um cordeiro desde a eternidade. Desde a eternidade ele já aceitou a morrer pelos nossos pecados de uma forma voluntária. A Bíblia diz em Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo. A si mesmo, Jesus não foi esvaziado dos seus poderes divinos, enquanto esteve aqui na terra, cumprindo, né, a sua missão num corpo humano, sem pecado. Jesus estava, a segunda pessoa da Trindade, estava ali num corpo humano, cumprindo uma missão de salvar a humanidade. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, João 10, 17 e 18, a morte de Cristo também ela não foi só voluntária, não foi de livre, espontânea vontade, não foi por amor, só por amor, mas também foi vicária. O que significa a palavra vicária? Significa que ele morreu a favor de outros. Ele não morreu por causa dele. Os próprios homens que crucificaram Jesus, que usaram a lei para levar ele para crucificar, Pôncio Pilatos, os fariseus, os judeus, o rei Herodes, eles mesmos tiveram que abrir a boca e dizer, olha, nenhum mal achamos nesse homem. Eles tiveram que confessar. Eles tiveram que abrir a própria boca e falar, nenhum mal nós vimos nesse homem. Entendeu? Por quê? Porque o próprio Cristo, numa certa ocasião, ele disse, quem de vós me convence de pecado? Quem de vós? Ninguém tinha o que acusar Jesus. Jesus, sim, foi muito caluniado, invejado. Eles fizeram tudo para derrubar Jesus, desmoralizar ele, entendeu? Fazer a cabeça das pessoas contra ele. Mas tudo calúnia, tudo inveja, tudo mentira. De verdade ali não tinha nada. No final todo mundo tinha que confessar. Esse homem não cometeu nenhum mal. Não foi o que o ladrão lá na cruz disse? 2 ladrões lá ao lado de Jesus. Um começou a zombar dele e o outro abriu a boca e falou, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós fizemos um monte de coisa errada. Nós somos ladrão, bandido. Por isso que nós estamos aqui nessa cruz. Mas esse aí, que era Jesus, esse aí nenhum mal fez. Esse aí nenhum mal cometeu. Não adianta, tiveram... Quem realmente era sincero, ele tinha que admitir que Jesus nunca cometeu nenhum pecado, nenhum erro. Então, é por isso que a morte dele, além de ser vicária, a favor das pessoas, um resgate, né? Porque Jesus, na sua morte, ele nos resgatou do poder das trevas, do poder do pecado, do poder do diabo, do poder da carne,
do poder do mundo. Foi isso que Jesus fez na cruz. E a Bíblia deixa isso claro, que Deus nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus fez, transportou, Ele fez um transporte com aqueles que aceitam a Jesus. E a porta está aberta. Jesus falou, quem quiser, vem a mim e bebe de graça da água da vida. É quem quiser. Ah, não, eu prefiro ficar com a minha religião, que a minha religião não me incomoda, eu não preciso renunciar a nada. Eu na igreja posso ser uma coisa, em casa eu posso ser outra, no trabalho eu posso ser outra. Não tem problema nenhum, eu prefiro ficar na minha religião. Amém. Assim seja. Mas só que a religião não salva. Só que a religião não vai te levar para o céu. Você vai sofrer uma decepção tão grande. Mas você está sendo avisado, né? Bem, então a morte de Cristo também ela foi substituta. Como já dissemos, ele não cometeu pecado nenhum, ele estava morrendo ali pelos nossos pecados. Então, ele morreu no nosso lugar. Quem tinha que estar lá era eu, você, que somos pecadores. E Jesus que estava morrendo no nosso lugar. Agora, por que Jesus morreu no nosso lugar? Para cumprir a lei de Deus. O que a lei de Deus diz? Toda alma que pecar, essa morrerá. E todo mundo que nasce, peca mesmo. Então, está todo mundo condenado. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu abaixo, deu uma olhadinha, né? Não viu um justo sequer. Não encontrou ninguém que faça o bem. Não encontrou ninguém bom. Uma vez falaram, bom mestre, por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Nem Jesus quis esse título de bonzinho. Por que eu vou dizer que eu vou para o céu porque eu sou bonzinho? Fala sério. Não tem nada de bonzinho. Pisa no teu pé para ver, né? Pisa no meu pé. Nós não somos bonzinhos, não. Nós não somos salvos porque somos bons. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, das boas obras, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo pela graça. A graça se manifesta de diversas maneiras, através da misericórdia, através do amor, através da libertação, através do poder de Deus, através da unção. A graça se manifesta, a multiforme, a graça de Deus é uma bênção. Então nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, nós somos salvos pela compaixão do Senhor. Não tem outro jeito. Entendeu? Agora ele não tinha pecado. Então ele cumpriu a lei de Deus. Já que tinha que morrer, por exemplo, digamos que você deva alguma coisa à justiça. Aí você vai lá soltar alguém que está preso, advogar aquela pessoa. A primeira coisa que vão fazer contigo é te prender, porque você também deve. Mesma coisa, é com Deus. Ninguém pode soltar ninguém. Pedro não pode soltar ninguém do pecado. O apóstolo Paulo não pode. Os grandes homens de Deus não podem. Moisés não pode. Abraão não pode. Nenhum santo pode ajudar ninguém, porque todos os santos são pecadores. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. A gente tem que acordar para entender isso. Todos nós, todo mundo que nasce já nasce pecador, porque filho de pecador é pecador também. E não tem outro meio. Mas Jesus não. Então Jesus, ele não tinha pecado. Nós temos. Então se eu for lá diante de Deus por alguém, não vou resolver o problema. Eu vou ficar preso também. Mas Jesus não. Jesus podia ir de cabeça erguida, porque ele não pecou. Então Jesus era o único homem nessa terra, o Deus que assumiu a forma humana, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É o apóstolo Paulo, que recebeu profundas revelações de Deus, ele disse que a encarnação de Jesus é um mistério que só Deus pode decifrar. Só Jesus, o Pai e o Espírito Santo, nem os anjos entendem a encarnação de Jesus. Como que um Deus, a segunda pessoa da Trindade, pode assumir uma forma humana? Quem vai entender isso?
O apóstolo Paulo, que foi lá no terceiro céu, recebeu profundas revelações de Deus, que escreveu quase que o Novo Testamento todo, ele disse, grande é o mistério da piedade, se referindo à pessoa de Jesus, à sua encarnação. Então, se Jesus encarnou, quem que vai entender esse mistério? Ninguém. Talvez lá na eternidade Deus revele a gente. Mas no momento é especulação. A gente só sabe que Jesus se humanizou, assumiu uma forma humana, viveu aqui 33 anos, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou no terceiro dia, foi para o céu, está à direita de Deus, e em breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. No momento que a gente sabe é isso, e glória a Deus. Porque lá em Deuteronômio 29 está escrito que as coisas reveladas são para nós, e as coisas ocultas são para Deus. Se aparecer algum sabichão aí, que entende a Bíblia toda, no profundo, segundo a direção de Deus, eu quero conhecer essa pessoa. Porque tem coisa na Bíblia que nós não compreendemos agora. Alguns com a maturidade, com a dedicação, com a espiritualidade, com a revelação de Deus, ele vai buscando. Mas a Bíblia é infinita. Como é que tu vai entender a Bíblia toda? Você já tem que viver na luz do que você já conhece. Eu só vou obedecer quando eu conhecer tudo. Você não vai obedecer nunca. O que Deus quer é que cada um de nós já ande na luz que nós já temos. O que Deus quer é que nós já pratiquemos o que nós já conhecemos. É igual você liga aí a internet, eu estou na internet. Eu sei como funciona? Eu sei que o sinal chega na minha casa. Eu nunca estudei e não entendo isso. Não sei como é que é o mecanismo. Eu sei que o sinal vem na minha casa, no meu celular. Tanto é que eu estou falando aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu só vou usar o celular quando eu entender tudo, como é que funciona, da onde vem, como é que é o sinal. Meu querido, eu estou fora, errei o alvo. Então eu não quero entender tudo, como foi. Muita gente diz, não tem como Deus se humanizar. A segunda pessoa da Trindade se humanizou sim. Eu não entendo, eu não vou aceitar. Eu não entendo como funciona o sinal do celular, mas eu uso ele. Eu não entendo como funciona o sinal da televisão, mas eu uso. Eu não entendo como funciona a combustão do carro, mas eu não quero saber. Eu entro no meu carro e vou sair. Aí, mesma coisa, eu não entendo como é que foi a encarnação de Cristo. Como é que pode um Deus assumir uma forma humana? Eu não entendo isso. Mas eu não vou aceitar se Deus diz que Jesus é filho dele. Quando ele estava no batismo, Deus falou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, para mim basta. Eu não compreendo agora, mas um dia eu vou compreender. Então, Jesus mesmo falou, olha, o que vocês não entendem agora, vão entender depois. Depois ele explica. Mas vai vivendo já na luz que você tem, aceita a palavra. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Entendeu por que você vive da fé? Por que eu vivo da fé? Porque o que eu não entender, o que eu não entendi, eu aceito pela fé. Mas eu não entendi isso aqui. Querido, vive, aceita pela fé. Deus não erra. Deus não erra. Entendeu? Então, deixa de bobeira e aceita a palavra de Deus como legítima para a tua vida. Aceita a palavra de Deus como regra de fé e prática. Vai viver a palavra de Deus. O que Jesus diz, vocês querem saber que o que eu falo é verdade ou não? Pratica para vocês verem se quando começar a praticar a palavra de Deus, se a vida de vocês não muda. Só obedecer, né? Então a morte de Jesus foi substituta, só ele poderia morrer no nosso lugar, certo? E a morte de Cristo também, a substituição, tem vários versículos, mas eu vou ler um só, 1 Pedro 2, 24, você pode ler depois. A morte de Cristo também, ela abrange o mundo inteiro. Jesus não morreu para uma classe de pessoas. Eu respeito a opinião das pessoas, entendeu? As pessoas que dizem que Jesus morreu só pelos eleitos. Não é isso que a Bíblia diz. Porque se Jesus não morresse só pelos eleitos,
a morte de Jesus não foi suficiente. Não. A pessoa tem que entender bem o princípio da coisa. Jesus falou, e a Bíblia diz, que ele nos escolheu, mas há um princípio. Nós não podemos interpretar um versículo isolado. Nós temos que ver toda a estrutura da Bíblia. O texto fora de contexto é pretexto. Então Jesus, Deus amou o mundo e enviou Jesus. Jesus falou, quem quiser, vinde a mim. E ele falou, vinde a mim todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Quem é que Jesus está chamando aqui? É todo mundo que esteja cansado. Quem é as pessoas cansadas, oprimidas, sobrecarregadas? É essas pessoas que querem Deus. Se você está satisfeito com o pecado, se você está feliz da vida de viver na carne, se você está feliz da vida de viver no pecado, meu querido, não é você que está ansioso por Deus, não. Quem quer Deus já está sem paciência, não aguenta mais viver na carne, não aguenta mais o pecado, não aguenta mais viver na imoralidade, não aguenta mais adorar ídolos. Ele quer Deus. Como diz o hino, eu quero Deus. Ele não quer mais intermediário, ele não quer mais ninguém, ele quer Deus. Porque só Deus é que pode satisfazer as necessidades do homem, porque Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, não adianta a pessoa dizer que nada, porque Deus morreu só por um grupinho escolhido. Não, Jesus morreu por todos, por todo. Ele sempre disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A gente respeita a opinião das pessoas, mas eu não encontro base para dizer que Jesus morreu só por um grupo, porque se ele morresse por todos, todos tinham que ser salvos, senão a morte dele não seria suficiente. Eu não acredito nisso. Jesus morreu por todos pecadores, certo? Só há um mediador entre Deus e os homens, no sentido genérico, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus, quando ele assumiu uma forma humana, ele se tornou o mediador perfeito da humanidade. Por quê? Porque como Deus, ele pode segurar na mão do Pai. E como homem, ele pode segurar na nossa mão. Então Jesus é o elo perfeito entre Deus e os homens. Quer melhor do que isso? Então, queridos, entenda bem isso. Jesus morreu por todos. Agora nem todos vão querer. Muitos não vão querer. Vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem pessoas que não estão cansadas nem oprimidas, ele está satisfeito na corrupção dele, ele está satisfeito na imoralidade dele, ele está satisfeito no mundo, ele é todo feliz, ele está igual porco na lama. Tira o porco do chiqueiro, pode ser um filhotinho, dá um banho nele, bota ele num lugar bem limpinho, ele vai ficar oprimido ali, ficar de tempo. O dia que tu soltar ele, a primeira lama que ele encontrar, ele se joga. E ali ele vai se sentir feliz. Então, a situação é essa. Tem gente que nunca vai querer Deus. Quero saber de Deus não. Meu Deus é o dinheiro. Meu Deus é a saúde. Meu Deus é isso, é aquilo. Mas Deus é espírito. E importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Porque os tais Deus procure para que o adorem. É isso que Deus quer. E quando não é que Deus necessita disso, é eu que preciso. Por eu ser a imagem e semelhança de Deus, eu preciso de Deus na minha vida. Deus me fez com dependência dele. Eu não posso viver bem sem Deus. Eu nunca vou ser feliz sem Deus. Se eu passar a eternidade sem Deus, eu vou passar uma eternidade infeliz. Nenhum homem vai ser feliz na eternidade sem Deus. Não tem como. A felicidade está em Deus, tá? Então, querido, entenda, se você me ouve agora, está me vendo, se você não está satisfeito com esse mundo, se você está insatisfeito com as imoralidades, com as corrupções, com as coisas erradas, você sente necessidade de Deus, aceita Jesus.
se você ainda não aceitou. Agora, se você está feliz da vida com o mundo, você não larga ele por nada, aí Deus não pode fazer nada por você. Tá? Bem, então, a morte de Cristo, ela abrange o mundo inteiro. 1 João 2,2 e Hebreus 2,9. Bem, o resultado, vamos ver aqui para encerrar, o resultado da morte de Cristo, né? Com a morte de Cristo e a sua ressurreição, né? Eu li aqui que Jesus morreu pelo nosso pecado, ao terceiro dia ressuscitou. Então, com a ressurreição de Jesus, foi instaurado uma nova era. Aí você viu, nova era? Mas não é essa nova era que você está pensando dos últimos tempos, não. Foi instalado a dispensação da graça. Entendeu? Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós obedecemos a lei, mas como nova criatura em Cristo. Porque agora o nosso compromisso é com o dono da lei. Certo? Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que nós morremos, olha só, o batismo até simboliza isso, o batismo nas águas. O batismo simboliza isso, que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Quando você entra ao simbolismo, você morreu para o mundo, bem, enterrar gente vivo não dá, né? Então, se você já está morto com Cristo, morreu para o pecado, então você vai, no batismo, você, ao entrar na água, você está sendo sepultado com Cristo. Porque se morreu, tem que enterrar, né? Mas se não morreu, fica vivo por aí. Não batiza quem não nasceu de novo, não, porque é um banho. Então, morreu com Cristo, é o simbolismo. Você se une a Cristo na sua morte e também você se une na sua ressurreição. Então, quando você ressuscita, ali simboliza o quê? Que você agora é uma nova criatura. Jesus falou, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então nós entendemos, né, que hoje nós estamos numa nova dispensação, a dispensação da graça. Aí você fala, então é molezinha, né? Agora eu estou na dispensação da graça, eu posso ser crente do jeito que eu quiser. A dispensação da graça é mais rigorosa do que a dispensação da lei. Porque muitas vezes as pessoas eram punidas fisicamente, com a morte física. Mas hoje você pode ser punido com a morte espiritual. Tem até o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. O apóstolo João, na sua primeira epístola, escreveu que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Por pecado para a morte, ele fala para nem orar. Entendeu? Então, quando nós pisamos o nosso Senhor que morreu pelos nossos pecados, quando nós rejeitamos eles, numa outra oportunidade nós vamos falar sobre isso, está lá em Hebreus, né? Nós vamos trazer um estudo sobre essa situação da gravidade da graça de Deus diante de Deus, porque hoje nós somos mais esclarecidos e hoje nós sabemos que quem muito é dado, muito é cobrado. Entendeu? Quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem diante de Deus. Então hoje a nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande. É por isso que Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, falando o nome das cidades, porque Jesus falou que no dia do juízo, tinha cidade na época dele, que no dia do juízo ia ser mais penalizada do que Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque ele falou assim, Sodoma e Gomorra tivessem realizado os milagres que eu estou fazendo aqui, eles teriam se convertido. Mas vocês, quanto mais milagre vocês veem, mais vocês ficam piores. Você não tem jeito não. Então o juízo vai ser muito pior, gente. Hoje nós temos pessoas pregando, falando de Jesus. Às vezes a pessoa não tem muita sabedoria e tal, mas todo mundo sabe que o caminho do céu é Jesus. E quem rejeita vai ser cobrado. Não é que Deus quer maltratar ninguém, é que Ele dá a chance à pessoa não quer, a pessoa vai colher o que plantou. Não é maldade da parte de Deus.
É que a pessoa diz, o meu Deus é o dinheiro, o meu Deus é isso, o meu Deus é aquilo. Aí, quer dizer, está desfazendo de Deus. Então ele não quer Deus, ele já confessou com a sua boca que ele não quer nada com Deus. Então ele vai colher na eternidade o que ele está plantando. Plantou, meu filho, vai colher. Mas Deus é um Deus de oportunidade. Deus está sempre dando uma chance para as pessoas se arrependerem. Entendeu? Então, o pecado, ele foi removido. O próprio João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele veio tirar o pecado. Ele tira. O sangue de animais no Velho Testamento, que simbolizava a morte de Jesus, o sangue dele, só cobria. Mas hoje o sangue de Jesus, ele tira o pecado da gente. Certo? E esse resultado a gente vai ver na eternidade. Certo? Então, ficou, através da morte de Jesus, nós fomos libertos da maldição da lei. Certo? Gálatas 3,13. E ficou garantido o perdão dos pecados. Hoje, só não recebe o perdão quem não quer. Se não quer perdão, não tem. Deus não sai oferecendo perdão, não. Ele dá oportunidade para você se arrepender através da pregação da palavra. É por isso que Jesus, os apóstolos, João Batista, eles sempre começaram pregando o arrependimento, porque o arrependimento é fundamental para entrar no reino dos céus. Por isso que o apóstolo Pedro, naquele grande discurso dele, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. Com o pecado não tem refrigério. O refrigério vem com o perdão dos pecados. Então, Jesus, ele garante o nosso perdão. É só você querer. Se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus e vai viver com Ele. Anda com Deus. Você vai ver que bênção. Certo? Você vai passar prova, luta, mas tudo isso faz parte da nossa caminhada. Entendeu? Então, em recompensa, né? Jesus removeu para sempre. Agora depende da gente, né? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele nos livra do poder da morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Hoje nós morremos, mas Jesus venceu a morte na morte, né? Olha só, com a morte ele venceu a morte. E ele nunca mais vai morrer. Ele recebeu um corpo glorificado. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo da sua glória. Entendeu? A nossa pátria está no céu. Eu não creio. O grande problema, o maior pecado do ser humano é a incredulidade. Então, a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo aqui que morre, Jesus vai transformar, para a gente nunca mais morrer. A morte vai ser vencida. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, a morte já era. Você não vai morrer nunca mais. Nunca mais vai ter doença. Nunca mais vai ter sofrimento. Deus vai remover da nossa vida toda tristeza. Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas a morte vai ser vencida. No céu não vai ter cemitério. No céu não vai ter hospital. No céu não vai ter presídio. No céu não vai ter orfanato. Entendeu? No céu não vai ter asilo. No céu não entra pecado. É isso aí. Nós vamos chegar lá, mas Jesus vai remover todo o pecado da nossa vida. Então, querido, ele venceu a morte. Ele venceu quem tinha o poder da morte. Então, eu trouxe essa pequena reflexão aqui para você, tá bom? Então, que Deus te abençoe.
Para quem não me conhece, eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo, da Assembleia de Deus aqui de Vila de Cabo, do Rio de Janeiro. Então, se você quiser se inscrever no meu canal, de vez em quando eu estou colocando uns estudos lá, tá? Então se inscreva lá no meu canal, Adilson da Silva Lobo, e dá um like aí também, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.